Boa tarde. Ah, quem já chegou aqui? A primeira pessoa a entrar. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, todo mundo. Estou bem contente hoje, muito contente. Já já eu explico. Vamos chegando devagar, todos muito bem-vindos. Já aproveito para agradecer muito toda essa audiência diária, todos esses dias. Eu fico muito feliz, muito bom isso. Desde já, obrigada. Oi, site, alô, alô, Bahia. Oi, Rafael. Eu não consigo, hoje eu não vou conseguir olhar muito. Paulinho, vai me dizendo quem tá. Oi, Sônia Sirotsky, lá de Porto Alegre. Nossa, Paulinho, vai me dizendo, tá? Porque tá entrando muita gente, mas aí eu vou me perder. Bom dia, Mariana. Bonjour. Ai, que delícia. Queria passar o dia inteiro aqui olhando só. Bom, a nossa conversa de hoje é um pouco diferente da habitual. Primeiro porque eu conheço esse rapaz, eu acho que quase desde que ele nasceu. Ele veio de uma família conhecida, minha e conhecida de muita gente. Família conhecida. A mãe dele é artista plástica Pink Weiner, maravilhosa. O pai é o diretor de TV Roberto Oliveira, os dois meus amigos. E os avós maternos do nosso convidado, João Weiner, são Samuel Weiner, que foi fundador do jornal Última Hora, uma das referências nesse país, e ele em si, Samuel Weiner, um dos jornalistas mais míticos da história brasileira. E a avó do João é Danusa Leão, autora de livros e Mulher do Mundo. O João trabalha tanto com imagens como com textos, sempre com enfoque na periferia. Então agora eu vou apresentar ele e depois eu chamo, tá? Espera mais um minutinho, João. João Weiner é jornalista, fotógrafo e cineasta. Ele trabalhou durante 20 anos como repórter fotográfico, editor de fotografia e repórter especial na Folha de São Paulo, onde ele criou e desenvolveu um projeto super bacana que era o TV Folha. Entre tantos trabalhos que ele fez maravilhosos, ele participou desse projeto da TV Folha, que ganhou o Prêmio ESSO de Jornalismo em 2013, que é o maior prêmio de jornalismo do Brasil. João também lançou vários livros com as fotos dele de fotografia, e alguns dos trabalhos dele foram expostos naquele museu em Paris, Quai Branly, e na Fondation Cartier, os dois em Paris. Expôs aqui no MASP, no MUBI, etc, etc, etc. João dividiu com o pai dele, o Roberto Oliveira, a direção de 2 documentários. Um chama Picho e o outro A Ponte. E agora, no segundo semestre, vai chegar às telonas um filme chamado 4x4, estrelado por Chay Suede, nosso muso, Nossa Senhora. Aliás, o Chay está aqui na Poder, deixa eu mostrar umas coisas incríveis, umas fotos incríveis do Chay aqui. Um ator talentosíssimo. E ele é a estrela do filme do João. Chay Suede e Alexandre Nero. Esse é o primeiro longa do João, ficção, como diretor. Quero saber muito sobre isso, porque uma coisa é a realidade, né? Outra coisa é a ficção. Ainda no audiovisual, ele dirigiu o documentário Junho, o mês que abalou o Brasil, e as séries Política, Modo de Usar, da Globo News, e Linhas Tortas, da Academia Filmes. Que currículo, hein? Que currículo. Vamos lá, João Weiner. Tô com saudades de você. Aham! Joyce, Tchan, tchan. João, como você tá grande, né? pô, não sei nem o que responder, Joyce. Tá vendo?
Eu já comecei começando. Ai, caramba, já me quebrou aqui. João, que idade você tinha quando eu te conheci? Ah, eu não lembro, Joyce, mas era pequeno, não era criança, né? Criancinha, Bem assim, né? pequeno, bem pequeno. É, Bem criança. pequeno. Uhum. Bom, eu não preciso nem te dizer, né, como é gostoso conversar aqui com você, nem vou falar te entrevistar, mas conversar aqui com você, acompanhar todo esse trabalho. Quando você entrou na Folha, eu já achei incrível, porque eu estava lá, eu acho já, né? Uhum. Eu Que ano peguei o você entrou na finzinho, Folha? 96, Joyce. Eu peguei o teu É, finzinho e eu me lembro da chegada da Mônica também, que foi uma eu fiquei coisa assim, né? 4 anos lá, É, eu peguei mais o que teu. você. Não Exatamente. é bem finzinho, hein? Você pegou um terço da minha vida lá. Não, verdade, verdade. É que eu também já perdi a referência já, mas É. eu me lembro da tua saída, eu me lembro muito claramente, assim, né? Maria Ribeiro na área. Oi, Maria. Tanta gente na área que não deu para eu ver. João, vamos começar um pouco do começo antes de falar. Estou louca para saber da ficção, porque eu nunca te vi na ficção, né? Nem eu. E eu quero muito saber. Mas antes eu quero saber, você começou cedo, né? Na fotografia. E aí você trabalhou com fotógrafos meio tipo Bob, né? Bob Wolfenson, você trabalhou no Jornal da Tarde, mas como é que foi sair dos estúdios do Bob, daquele mundo glamuroso, né? A gente pode falar que era a base do trabalho do Bob, e ir direto para as quebradas. Na verdade, Joyce, eu trabalhei antes do Bob, eu trabalhei no JT. Então, eu acho Isso. eu fui picado pela mosquinha do jornalismo aos 16 anos. Eu entrei na redação do JT com 16 anos, é trabalho infantil praticamente. E então, muito por conta do Salomão, do Antônio Salomão, que Ah, estava foi assim começando. que você entrou lá? Foi, o Salomão estava começando uma coluna no JT, e Ah, aí ele lembrou que eu estava fazendo curso de fotografia, estava super interessado, era criança ainda. Ele falou: pô, você não quer fazer o boneco da minha coluna para eu tentar emplacar a coluna? eu não E aí eu acredito. Eu foi, não aí eu sabia dessa história, João. aí eu fiz o boneco da coluna do Salomão, a coluna foi aceita, que eram achados do Salomão. E aí a Lilian Patti, que era editora de suplementos na época, tinha uma vaga de estagiário, que era uma vaga de estagiário de texto, mas ela toda a pauta que ela propunha para fotografia era derrubada, né? Porque, enfim, você sabe como é que é a redação, né, Joyce? É. Sempre tem uma coisa mais importante ali, né? Então ela me botou nessa vaga de estagiário de texto para fazer foto. Então eu fazia aquelas fotos, aquelas pautas que ninguém queria. Eu brinco que eu era setorista do ponto frio, assim, sabe? Porque Então eu você vivia já começou fotografando na quebrada, né? mais ou menos, exatamente. Só que aí nessas eu ficava caçando coisa, caçando pauta, tentando aparecer, tentando emplacar alguma coisa, né? E foi aí que eu comecei a ganhar algum destaque. Até que depois de 1 ano e meio quase de JT, eu fui fazer a coluna do Antônio Salomão com o Bob. E a gente tinha que levar o Bob no lugar. Ah, E aí o Bob entrou no carro e falou assim: porra, meu assistente pediu demissão hoje de manhã, vocês conhecem alguém? Aí eu falei: opa, foi muita sorte, muita sorte. Não tem outra palavra, assim, porque ô, depois eu fui João, você entender está que. falando essas histórias e eu estou lembrando que na Folha tinha uma foto do seu avô dizendo que a gente tinha que sempre estar do lado do telefone porque podia vir uma notícia, né? E quando você falou esse negócio do Bob foi uma sorte, ou que a Lilian te chamou, é tudo que você estava no lugar certo, na hora certa, né? Esperando acontecer. Quando você começou a falar, eu fiquei pensando, será que você na sua família foi quem mais pegou essa história do seu avô, né? Na verdade, ele fala naquela foto, eu me lembro muito dessa foto, né, muito forte para mim, que a gente tem que andar sempre atento à aparição do imprevisto, né? E eu acho que um jornalismo é isso, cara. Você tem que estar ligado na aparição do imprevisto. As coisas mudam o tempo todo. Eu acho que esse é um conceito que eu levo um pouco para a vida, até para a ficção hoje, assim, sabe? Por mais controlada que sejam as coisas, você ficar ligado no imprevisto e conseguir mudar a rota, eu acho que talvez seja a grande sabedoria dos tempos de hoje, assim, né? Quando saber a hora que você pode desviar um pouquinho do plano, porque você sente, tua intuição te diz que tem alguma coisa legal para aquele lado, né? Então é meio que um ensinamento para a vida, assim, né? Que eu acho bem importante. Aliás, eu acho que o grande sabor, né, das reportagens, sei lá, do roteiro de filme ou de foto, tudo, ou de doc, é justamente você estar aberto para o inesperado, né? Que é o que dá o tempero.
O resto, Exatamente, exatamente. dedicação, trabalho, tudo bem. Mas a diferença, né? Eu acho que vem dessa disponibilidade de acatar o inesperado, né? Cara, é ter jogo de cintura, né, Joyce? Hoje em dia eu acho que a gente tem que ter, as coisas mudam muito rápido, né? A cada ano que passa as coisas estão diferentes, assim. Então, se você não tiver jogo de cintura para mudar de direção na hora que precisa, você dança. E cada vez mais os tempos de mudança estão ficando menores, né? Então, Nossa, o que a eu gente está falando. sinceramente, eu não sei o que você acha disso. Se você acha isso bom ou ruim, eu acho fascinante. Eu sempre acho que eu estou pisando num jardim de pedras, aquele jardim japonês, onde você não pisa na pedra, você apenas beija a pedra, sabe? Você vai caminhando, se você pisar, pode pisar em falso, pode não ser aquilo. Então vai assim e vai caminhando, porque tudo é instável e tudo faz parte, né? Você tem que aprender, entender que tudo é instável e jogar com isso, né? Na verdade, eu acho que faz parte do jogo e você se sentir confortável com isso é, é, talvez seja o grande segredo dos dias de hoje, assim, né? Tudo muda muito rápido. Eu, pessoalmente, eu amo esses desafios das mudanças. Na minha vida, pelo menos, eu acho fascinante. João, bom, você também deve achar, né? Você vai fazer ficção agora? Cara, são algumas mudanças muito importantes assim na minha trajetória, né? A primeira eu comecei fazendo fotografia, né? Fotografia estilo. Então, depois de uns 10 anos ali, aquilo começou a ficar um pouco automático, sabe? Começou a perder um pouco aquele frio na barriga. E depois de mais ou menos 10, 12 anos de fotografia, eu passei para o vídeo, né? Nos documentários. Então foi muito legal, porque começou a me dar aquele frio na barriga de novo, né? Aquele frio na barriga que eu fazia um tempo que eu não sentia mais. Porque, pô, 10, 12 anos num jornal diário, fazendo fotografia todo dia, é muita pauta, é muita coisa. Assim, todo dia, 2, 3 pautas por dia, é uma coisa absurda. Então, se acostuma. E o jornalismo acaba meio que se repetindo, né, já essas coisas meio que parece aquele filme o Feitiço do Tempo, né? Parece que você sempre tá. As pautas meio que se repetem, mudam os personagens, mas assim, parece que as coisas se repetem. Então, eu passei a sentir um frio na barriga de novo quando eu fui fazer documentário. Né? E foi muito legal, é quase uma área nova para eu aprender tudo de novo, para eu errar de novo, para eu dar cabeçada, para eu acertar. E depois de mais ou menos 10 anos fazendo documentário, enfim, vem essa história da ficção, que aí está me dando aquele frio na barriga de novo. Né? Na verdade, a cada 10 anos eu acho que eu preciso dar uma virada para poder sentir esse frio na barriga de novo. A Laura. A Laura é engraçada. Oi, Laura, querida. E tá todo mundo aí, Joyce. Daqui a pouco vai começar o Tá, bullying a comigo. Pink tá aí, né? Também eu vi. Vai começar o bullying. João, eu acho que de foto para doc, né, faz um certo sentido de você sair do parado e ir para o movimento, né? Eu vejo o Giovanni Bianco, que é muito meu amigo, que é diretor de arte, agora ele está dirigindo vídeos, né? Eu vejo, isso é uma coisa meio recorrente. Agora, eu acho o grande lance e para ficção, né? Porque parece que os documentários eram uma consequência do seu trabalho, né? Uhum. Pois é, mas teve uma história muito legal que uma vez logo no comecinho, quando eu entrei na Folha, conversei com o Cacá Diegues. Eu fui fazer uma foto no Rio do filme que ele estava fazendo, do Orfeu e tal. E aí eu bati um papo com ele, eu tinha, sei lá, 21 anos, né? Super experiente ali, né? Enfim, 21, mas eu estava desde os 16 no rolê. Mas eu falei para ele que eu tinha vontade de fazer cinema. E ele me falou um negócio muito legal. Ele falou: pô, você quer fazer cinema? Se eu puder te dar uma dica, fica no jornalismo um bom tempo. Porque se você entrar num set de cinema agora, com 20 anos, daqui a 15, 20 anos, quando você for dirigir, tudo que você vai saber é referente ao set de cinema. Se você for para o jornalismo, você vai conhecer a vida, você vai ver como a vida é, como as pessoas são, como as pessoas sofrem, como elas se divertem, como elas brigam, como elas morrem, entendeu? Como elas nascem. E aí, com essa experiência que você vai adquirir no jornalismo, você volta depois para o cinema trazendo essa bagagem.
Então eu acho que foi meio que sem querer, mas talvez até de uma maneira inconsciente, foi o que acabou acontecendo. Porque eu sinto que quando eu vou filmar uma ficção hoje, eu tenho uma bagagem que o jornalismo me deu, que eu acho muito relevante, muito importante para fazer o tipo de cinema que eu quero fazer, entendeu? Eu acho que então, eu acho que essa dica do Kaká eu nunca esqueci, enfim, hoje em dia ela faz mais sentido ainda. Né? Eu acho que o jornalismo nos traz uma experiência que eu acho que é... E tem outra coisa também, Joyce, que eu acho que eu descobri, né, também aos poucos, que eu não gosto de fotografia, não gosto de vídeo, não é isso que eu gosto na minha vida. Eu gosto de história, eu gosto de contar as histórias. Então, por um momento, eu contava histórias através da fotografia, outro momento através de documentário, outro momento através de texto, outro momento através de qualquer coisa, e agora, né, eu vou contar histórias através de ficção. Mas minha paixão, meu tesão são as histórias, entendeu? Mais do que a linguagem. Então, a linguagem... Vai variando. Se pá, daqui a pouco eu mudo de novo, entendeu? Invento alguma outra coisa, enfim, tá tudo certo. Mas o que eu gosto é das histórias, é isso que eu acho que é o mais legal, assim. E o que te animou tanto nessa primeira ficção? Cara, esse primeiro filme meio que caiu no colo, assim, sabe? É um projeto argentino, de uns diretores argentinos, do Mariano Cohen, né, da televisão aberta. É um roteiro deles, eles fizeram O Cidadão Ilustre, fizeram O Homem ao Lado, né? São uns caras muito bons, muitos cineastas incríveis, muito bons de roteiro, especialmente, assim, os argentinos são muito bons de roteiro. Muito, né? O cinema argentino é incrível. Então caiu um roteiro que tinha sido filmado na Argentina e que ele tinha uma proposta de fazer uma versão brasileira, enfim, adaptar para a realidade brasileira. E então foi um presente, na verdade, porque é um filme que já estava com um roteiro muito bem resolvido, de roteiristas que são absolutamente geniais, né? Então, só de eu não ter essa preocupação de ter que quebrar o roteiro, de não sei o que, já foi muito mais tranquilo tudo, entendeu? Então eu considero isso um grande exercício, essa primeira ficção, para muitas outras que eu quero fazer, de projetos meus, de histórias minhas, né? Então eu acho que agora eu me sinto pronto para fazer umas histórias que são mais pessoais minhas. Mas mesmo dentro desse roteiro argentino, na hora dessa adaptação, a gente mexeu bastante, né, em muitas coisas do filme, e especialmente na construção de personagem, né? Porque o Shai, no filme, ele é um ladrão que vai roubar um carro. Né? Como ele trabalha bem, hein? Você não Como viu ele trabalha nada. bem. Você vai ver esse filme, Joyce. Ele está brilhante no filme, brilhante, brilhante. Você não reconhece ele. Tem gente que vê e fala, não, mas não é o Shai, de tão bom que ele está. Então, mas ele é muito bom. Então, por exemplo, toda a minha experiência que eu tinha com fotografando quebrada, cadeia, os anos que eu passei no Carandiru trabalhando e que eu conheci um monte de bandidos, enfim, de vários tipos de crime diferentes, me ajudaram a construir o personagem do Shai de um jeito que eu acho que ficou muito legal, assim, sabe? Então, eu acho que esse tipo de experiência acaba sendo muito legal na hora dessa construção, assim, sabe? Ó, Papi entrou na área, Papi chegou na área falando uma coisa que eu concordo totalmente. Oi, Roberto, tudo bom? Que a ficção nunca consegue chegar perto da realidade, não consegue. A realidade é sempre muito mais punk do que, por mais que a ficção seja louca, improvável, ela nunca chega na realidade. Quem me falou isso pela primeira vez foi a Glória Pérez, que escrevia aquelas novelas, né? Tipo o Clone, imagina? O Clone. Aí a Barbra Streisand já tem cachorro clonado dela. Já clonou o cachorro dela. O roteirista da realidade, ele é muito melhor do que o roteirista da ficção, né? Parece que sim. João, como foi entrar na quebrada, assim? Como foi o teu primeiro contato com esse mundo de quebrada e esse universo tão verdadeiro e tão na lata? Foi muito natural, Joyce, assim, eu não consigo te explicar de onde veio esse desejo, de onde veio essa vontade, mas assim, foi tudo meio junto ali, né? Era 92, 93, o Racionais tinha acabado de lançar aquele disco maravilhoso, e eu era super novo, tinha 14, 15 anos, e quando eu descobri que existia uma cidade, né, que eu não conhecia, eu fiquei absolutamente louco com aquilo. Né? São Paulo, as pessoas dizem que conhecem São Paulo, mas não conhecem. Desculpa, as pessoas, sabe? Cidade Tiradentes é uma cidade, entendeu? Né? Guaianazes é uma cidade. Você vai para a Zona Sul, Grajaú, imagina, você vai para...
E a realidade é completamente diferente, né? Enfim, tudo isso faz parte desse lugar que a gente vivia. Então, eu acho que foi muito natural, não consigo explicar exatamente por quê, mas eu fui sendo atraído para a quebrada de uma maneira que foi completamente sem volta. E eu comecei a fazer comparações entre o mundo que eu conhecia, né, o mundo que eu via e o mundo que eu estava conhecendo naquele momento. Fala um pouco dessas comparações. Eu comecei a entender que tinha muito mais verdade na periferia do que tinha no mundo dos ricos, entendeu? Muito mais verdade. Não que eu fosse rico, a gente era uma família de classe média e tal, né? Mas tinha muito mais verdade lá, tinha muito mais, as pessoas se ajudavam muito mais, né? Tinha muito mais carinho, tinha muito mais, enfim, era uma outra coisa. Tinha muito mais dificuldade naquela época, nos anos 90. A Zona Sul de São Paulo era considerado pela ONU um dos lugares mais violentos do mundo, né? Morria muita gente, era muito homicídio. Depois de um tempo eu fui trabalhar no Notícias Populares, né, de madrugada, fotografando cadáver, enfim, esse tipo de coisa. E eu tive um contato muito forte com a violência que existia na periferia, né? Cara, eu comecei a ficar muito puto com a injustiça, né, que acontecia com aquelas pessoas que estavam o tempo todo, que para mim eram vítimas de um descaso dos governos, descaso, né, quando eles são expostos a um transporte horroroso, né, a uma escola ruim, né, enfim, eles são tratados como bandido até quando são vítimas. Cara, então virou uma coisa muito natural para mim ficar do lado de lá. Eu tive que escolher um lado, assim, sabe? E eu escolhi muito claramente, assim. Então, Por que você sempre falou que você teve que escolher um lado? porque era muita injustiça, sabe? Era muito injusto. Não era, cara, eu não conseguia aceitar aquilo, sabe? Que aquilo pudesse acontecer tão perto da minha casa, sabe? Que aqui eu moro no centro de São Paulo, até hoje eu não consigo. Saber que a Cracolândia, que está aqui a 4 quadras da minha casa, as coisas estão acontecendo daquela maneira lá, entendeu? E não é um problema de falta de dinheiro. Dinheiro tem, é falta de vontade política para resolver os problemas de quem realmente está passando por dificuldade, né? A gente vê nessa pandemia a quantidade de novos bilionários, enfim, a quantidade de concentração, como a concentração de renda aumentou, né? E ao mesmo tempo que tem gente passando fome, a gente está com 56% da população brasileira em situação de insegurança alimentar, né? A gente tem 16 milhões de pessoas no Brasil hoje que estão passando fome, de alguma maneira, que foram expostas à situação de fome. Então, como é que você pode ter uma concentração de renda tão grande, né? Gente com tanto dinheiro e gente passando fome? Fome é básico, fome não dá para aceitar, né? Então, eu gosto muito de uma fala do Siddhartha, né? Ele falou num doc que eu fiz recente, que as pessoas consideram uma doença o vício em álcool, ou em tabaco, ou em drogas, ou em cocaína, tudo é um vício, né? Em jogo, né? Mas as pessoas não consideram uma doença o vício em dinheiro, porque tem pessoas que estão tentando ganhar dinheiro que, assim, as próximas 80 gerações da família dela está garantido, entendeu? E a pessoa continua querendo ganhar mais dinheiro com o mesmo ímpeto, como se ele estivesse começando do nada. Então, eu acho que enquanto a gente não considerar que essa ânsia por dinheiro tão grande é uma doença também, a gente nunca vai conseguir consertar, né, essa desigualdade tão grande. Não pode ter gente com tanto dinheiro enquanto tem gente passando fome. Quando todo mundo tiver o básico e um cara quiser estourar de ganhar dinheiro, está tudo certo. Mas o cara não pode ter tanto dinheiro assim enquanto tem gente passando fome. Então, Ele pode até ter tanto dinheiro e continuar batalhando, João, desde que ele compartilhe. Exatamente, exatamente. Tem que Desde que compartilhar. ele compartilhe esse saber, esse dinheiro, que ele seja um exemplo, né? Mas é aquilo que eu estou falando. Se a gente for olhar para essa vontade de ganhar dinheiro como uma patologia, que, como Siddhartha diz, e que me parece que faz bastante sentido, você não vê um viciado em cocaína dividir a cocaína dele, entendeu? Porque ele é Não. completamente enlouquecido com aquilo. Então a gente tem que criar mecanismos governamentais, provavelmente, para que esse dinheiro possa ser distribuído sem prejudicar quem tem muito, porque a gente está falando de distribuir um pouquinho do que o cara tem, entendeu? Não é para. Não estou falando de dividir tudo, entendeu? Não. Mas assim, a taxação de grandes fortunas, para mim, eu acho super importante, assim, né? Enfim, é uma longa discussão que a gente pode ficar aqui Sim, horas, né? sim. Uma vez eu ouvi uma história do meu rabino, que ele falava que uma dessas fábulas judaicas, que Deus dá dinheiro para tipo banqueiros, tá? Porque eles sabem mexer com dinheiro, eles sabem multiplicar o dinheiro.
mas é para eles multiplicarem para dividirem com quem não sabe. Exatamente. Então, é isso que está faltando. Acho que é difícil essa comparação com cocaína. É que cocaína não é uma coisa para ser dividida, né? Não vai ajudar ninguém. Agora, dinheiro ajuda muita gente, né? Sim, Ajuda sim, bastante sim. gente. João, como é que você vê o teu trabalho com artistas, tipo aquele trabalho lindo que você fez com o Chico, né? Você fez um doc, né? Um vídeo. Não, na verdade, a gente fez uma série de documentários que foram dirigidos pelo meu pai, né, e que eu fiz a direção de fotografia com o Chico. Chico Buarque, deixa eu explicar aqui, tá? Chico Buarque de Exatamente. Holanda. Tem um trabalho lindo que o João fez. O Roberto dirigiu. Ele dirigiu e eu fotografei. Foto E foi, linda, linda. e foi incrível. Pô, na verdade, a gente passou quase um ano e meio viajando pela Europa com Chico Buarque, entendeu? Isso aí, Fala um pouco quando... sobre isso, porque aqui nesse mundo real, aqui, ninguém teve essa experiência, ninguém vai ter também, parece, tá? Nessa encarnação. Então, divide um pouco aqui. Cara, a primeira coisa é que, assim, eu já trabalhei com muitos artistas. E o Chico é um dos caras mais fáceis de trabalhar que eu já vi. Né? A sensação que eu tenho, quanto maior o cara é, mais tranquilo é, assim, sabe? Quanto mais segurança ele tem de que ele é foda, mais tranquilo é de trabalhar, né? Então, sempre fui muito fã dele, sempre fui muito, o cara é um deus, assim, né? E É. conhecer ele foi um prazer, assim, porque, pra você ter uma ideia, as únicas exigências que ele fazia em cada país que a gente chegava era bons jantares e um jogo de futebol, que a gente armasse um jogo de futebol em cada lugar, entendeu? Então, só aí daí já dá pra gente ver. E então, cara, só a possibilidade de poder sentar numa mesa com o Chico recorrentemente, conversar e falar sobre a vida e escutar, enfim, eu acho que foi uma experiência que não tem preço, assim. Tem alguns trabalhos, né, que de vez em quando as pessoas me falam, pô, tem esse trabalho assim, eu pergunto quanto eu tenho que pagar para fazer. Eu Esse é um pensei trabalho nisso. que eu pagaria tranquilamente, entendeu? Pagaria fácil, assim, né? Fala o que você aprendeu com o Chico. Cara, eu acho que talvez a grande lição seja a humildade dele mesmo, entendeu? O jeito de lidar com a vida, assim, sabe? Eu acho muito legal a maneira com que ele organizou a vida dele com um apartamento do Rio, outro apartamento em Paris, entendeu? A maneira com que ele mantém, isso é outra coisa que eu admiro muito nele, é como ele mantém as posições políticas dele intactas, assim, independente de as pessoas xingarem ele na rua, enfim, independente de qualquer coisa, ele, no que ele acredita, ele segue ali acreditando, enfim, está sempre ali. Isso é uma coisa que eu trago muito para mim, assim, né? Acho que independente de você crescer, de você virar um cara famoso, de você virar um cara influente, eu acho que você tem que olhar para trás, olhar para quem você é e ser fiel ao que você acredita, assim. Então eu acho que talvez a grande lição do Chico talvez seja a coerência dele, né? Ele é um cara coerente. Então, e vai ser sempre, eu jamais espero nada diferente do Chico, tenho certeza que ele vai ser coerente para sempre, assim, sabe? Então, talvez essa tenha sido a grande lição, assim, né? Você leu esse último livro dele, Essa Gente? Ainda não, ainda não, ainda É não, muito mas bom, é muito bom. é, ainda não, tá aqui na fila. É. A gente João, teve, a gente teve uma experiência muito legal também com um artista grande, Joyce, que foi o Cruzeiro do Roberto Carlos, lembra? a gente foi junto? Eu fui o fotógrafo da Emoções num dos cruzeiros, junto com você. São tantas emoções, foi incrível, cara, o Cruzeiro do Muitas Roberto Carlos. emoções! 5 dias no Cruzeiro do Rei, aquilo foi sensacional. Incrível, incrível. O barato da vida, da onde você vai, da onde para onde, né? Tem uma frase do Mano Brown maravilhosa que eu levo para a vida, que ele fala que ele é o que toma uma taça de champanhe também curte desbaratinado tubaína tutti-frutti. Então eu acho que isso é incrível. Eu quero estar em todos os lugares. O fato de estar num lugar não me impede de estar em outro. Eu posso ter uma opinião sobre esse lugar, mas uma coisa que eu acho que é muito importante e recorrente também na minha trajetória é, cara, uma coisa que eu aprendi muito cedo. Até o Caco Barcelos me falou isso uma vez, né? Cara, a gente não está lá para julgar, né? Porque eu não julgo ninguém, Joyce. Não quero julgar ninguém.
Eu tô lá para ouvir, para contar história, sabe, cara? Se eu quisesse julgar alguém, eu virava juiz, advogado, virava delegado. Eu não quero julgar, entendeu? Eu tô aqui para escutar, para ouvir, para contar as histórias, enfim, para participar da maneira que eu puder, ajudar do jeito que eu puder. João, vamos falar um pouquinho da periferia das quebradas. Alguma vez você sentiu medo de estar lá no momento delicado, arriscado? Cara, eu já passei alguns, assim, mas eu sempre, eu sou meio medroso, Joyce, assim. Se eu vou no lugar, por mais perigoso que ele pareça, é porque tá dando para pisar, entendeu? Porque tá dando para chegar, assim. Ah, Eu sempre soube, né? Sempre tive a consciência de que nenhuma foto, nenhum vídeo vale a minha vida. Então, eu sempre fui muito consciente. Alguns momentos você acaba se arriscando. Passei por alguns momentos de risco, né? Sim, sim. Uma vez no Carandiru a gente estava lá quando começou a estourar uma rebelião, a gente estava dentro. A rebelião acabou sendo contida, mas assim, porque ali eu estava mais ou menos tranquilo, porque eu já estava há muito tempo lá, conhecia todo mundo, sabia que se for acontecer alguma coisa ia ser, enfim, imagino que não aconteceria nada. Mas já passei por outras, a gente já fui enquadrado por caras do PCC, entendeu? Né, o que você está fazendo aqui? Tomar enquadro de 2, 3 horas, enfim. Mas eu acho que sempre dá para desenrolar. A gente vai, conversa, enfim. Eu acho que é muito importante você não ter um comportamento ético dentro do jornalismo que você, até citando o Caco de novo, outra coisa que o Caco me falou bem no começo da minha carreira, ele falou assim, se você vai fazer uma matéria com o cara, você nunca mente. Então, se aquela matéria vai prejudicar o cara, você fala pensei assim, cara, nisso. eu estou te fazendo uma matéria, essa matéria vai te prejudicar, ela vai sair de qualquer maneira, você quer falar? Entendeu? Você topa, não sei o quê. Mesmo que essa matéria saia e você prejudique muito aquele cara, ele vai olhar para você e vai falar, não, esse cara foi correto comigo. Mesmo que a matéria tenha me prejudicado e tudo. Então eu sempre tomei esse cuidado de não mentir, de ser muito claro em relação ao que eu estou fazendo, né? De quando o cara fala não, é não. Eu posso insistir um pouquinho, mas se o cara fala não, eu não quero, eu não faço, entendeu? Eu não faço câmera escondida, sabe? Eu cara, não, sabe? Joga limpo que tá tudo certo, entendeu? Mesmo que prejudique. Então, eu acho que se você tomar esses cuidados, na hora que você é enquadrado, ou que você toma um susto, ou não sei o quê, você vai lá e desenrola, entendeu? Porque eu tô com a minha consciência tranquila de que eu não sacaneei ninguém. Agora, chegar numa pauta, mentir, como muita gente fazia, pô, eu trabalho para a faculdade, no dia seguinte tá na capa da Folha, sabe? Como eu já vi gente fazer, entendeu? A gente fala, não, imagina, é uma coisa e é outra, sabe? Eu acho isso muito, muito. Tiro no pé, né? Porque você se queima. Cara, eu acho que assim, jornalismo é tão dinâmico, né, Joyce, que às vezes vale a pena você preservar uma fonte, né, e preservar uma fonte e perder uma grande matéria. Tem uma história maravilhosa de uma grande matéria que eu perdi, que, enfim, mas que eu ganhei milhares de outras coisas. Quando eu estava no Carandiru, a gente entrou, né, trabalhando junto com a Sofia Biziliar, que é uma Ela é artista, filha da ativista, Morim? filha da Morim, que faz um trabalho maravilhoso. Aliás, quem quiser conhecer o Treino na Laje, ela tá desde o primeiro dia de pandemia dando comida para todo mundo na rua, é uma coisa inacreditável que ela faz. Uhum. Mas enfim, a gente estava lá e ela tinha um projeto, né, que chamava Talentos Aprisionados, que levava cursos para os presos e tal. E eu estava lá dentro um dia e conversando com as travestis, eu descubro com uma delas que tinha uma travesti lá dentro que eles consideravam o maior segredo da cadeia, que ela era operada. Ela tinha operado no Marrocos, né? Só que ela tinha documento masculino, então ela foi presa lá. E se os presos descobrissem, né, que tinha uma mulher lá dentro, né, enfim, sabe-se lá o que poderia acontecer com ela, né? E eu fiquei louco com aquilo, achei aquela matéria incrível. Eu falei, não, vou ganhar o Pulitzer agora, entendeu? Tipo, descobri uma mulher presa aqui dentro de um presídio masculino, enfim. E comecei a entrevistar até um dia que chegou, até uma hora que o seu Valdemar, que era o funcionário que me botou lá dentro, chegou e me falou, o que você está fazendo? Não, seu Valdemar, aqui é uma matéria aqui, não sei o que. Ele falou, o que você combinou comigo? Foi isso? Eu falei, não, não foi, mas é que não tem essa. Ele me expulsou, me mandou embora. Eu fiquei 3 meses para conseguir voltar, entendeu? Joguei fora aquela matéria, nunca mais toquei no assunto, mas voltei e fiquei 4 anos no Carandiru, e fiz um livro, e fiz um monte de coisa, e consegui milhares de outras coisas que eu teria queimado, entendeu? Se eu insistisse naquela matéria, né? Então, eu prefiro preservar a fonte às vezes, porque eu sei que o jornalismo é muito dinâmico, o mundo dá volta, o mundo é redondo, apesar dos bolsonaristas não acreditarem, e daqui a pouco a gente vai cruzar com essa pessoa de novo, e eu prefiro estar bem com ela e abrir portas para outras coisas, assim.
E eu acho também que, principalmente nesses lugares que você estava falando, no Carandiru, ou, eu acho que, apesar dos pesares, que a gente não sabe direito que mundo é esse, né? A gente que está do lado de cá, a verdade não é só como fonte, João. Eu vou além disso. Eu acho que a verdade é a verdade. E a verdade sempre será valorizada. Sabe, quando você está lá falando a verdade, o cara te saca. O cara é um bandido, não vai te sacar? Ele te saca mais do que você próprio se saca. Então, eu acho que a é verdade. verdade é o grande lance. E tá, a verdade é uma coisa que está difícil hoje, né? Com essa coisa de fake news, enfim, de narrativas, né, diversionistas e tudo. A gente está num momento de desconexão com a verdade, né, Joyce? É um Então, eu acho perigo. que a gente tem que. É um perigo, é um perigo. A gente tem que conseguir voltar para esse ponto em que a verdade é a verdade, porque hoje em dia a verdade parece que não vale mais, entendeu? O que a gente tem que fazer para voltar para aquele momento em que a verdade é a verdade? Eu não sei ainda, mas tem muita gente pensando nisso, muita gente discutindo isso, assim, Porque foi uma porque coisa de rede social, né, João? Atrapalhou muito. exato, Eu exato, passo. exato. Não tem um dia que eu não fale com 2 a 3 pessoas próximas a mim, falam, mas isso aí, você não pode acreditar nisso. Você pode acreditar no UOL, no Globo.com, em sites de informação. Agora, você não pode acreditar porque o cara no metrô te falou, porque o grupo de WhatsApp da minha família, porque uma pessoa muito inteligente comentou comigo. Claro. Ah, e outra coisa, né, Joyce, a gente tem, as pessoas têm muita dificuldade de entender a diferença entre opinião e jornalismo e notícia. Notícia é uma coisa, opinião é outra. Né? Então, mesmo dentro dos grandes veículos, né, você tem que saber diferenciar o que é notícia e o que é opinião. Então, Claro, eu acredito numa notícia que a CNN passa, mas eu não acredito no que o Alexandre Garcia passa. Entendeu? Então, são coisas completamente diferentes. O Alexandre Garcia mas está lá isso é dando opinião. difícil, né, João? Isso é você que é do ramo. Agora, uma pessoa que assiste, mistura tudo. Mistura a opinião com a informação e fica tudo no bololô, né? Exato, opinião é opinião, notícia é notícia, entendeu? A gente tinha que pensar num selo de notícia, sei lá, porque notícia é notícia, acabou, entendeu? Não tem É, opinião, o cara pode pensar o que ele quiser, ele distorce tudo, enfim, a gente viu hoje na CPI agora o Weingarten, né? eu Cada vi. hora era uma coisa maluca, assim, cada um lê as coisas da maneira que quer hoje em dia, né? E eu acho que essa CPI está sendo importante por isso, porque esse governo ele estava mentindo demais em canais oficiais, né? Então, quando você traz um pouco para cá e ameaça de prender, como estava, nem sei o que aconteceu, eu acho que a gente traz um pouco uma maneira de falar, olha, gente, cara, calma, né? Mentira não dá, assim, sabe, desse jeito, ainda mais em canais oficiais. Eu acho que noves fora de muito do que a gente está falando é a verdade, né? Você falou que na periferia você viu mais verdade, mais verdadeiro, que você conseguiu coisas no Carandiru falando a verdade. Eu acho que a gente está aqui, ainda bem, falando sobre verdade. Já teve alguma reportagem sua, alguma pauta sua que você não podia comentar com ninguém, nada? E que não te deixar fora isso você já falou, né, do travesti. Mas você teve algum trabalho grande que você foi, chegou num lugar point of no return e aí teve que voltar? Cara, sim, em momentos em que às vezes a gente acredita, aposta você acha uma ponta de um fio de um novelo, você começa a procurar e descobre que não era aquilo, né? Então eu acho o que você pode fazer mais honrado possível é assumir que você estava errado, virar para trás e ir embora, entendeu? Então isso aconteceu algumas vezes, assim, né? Aconteceu algumas vezes, enfim, a gente são muitos Faz anos, né, parte. Joyce? Muitos anos, eu já dei erramos gigantescos, assim, enfim, já errei Quem não? bastante. Quem Quem não? não? Pois é, eu dei um erramos uma vez que acho que foi, nunca conheci ninguém que deu um erramos maior que o meu, assim. Não era uma coisa tão grave, mas eu estava na Austrália cobrindo um mundial de esportes aquáticos e, e aí a gente descobriu que teve um caso de doping na equipe brasileira de polo aquático feminino, né? Eu tinha acabado de fotografar um jogo das meninas, eu não sabia quem que era a menina, peguei o nome dela, vi que era um sobrenome asiático,
eu conversei com a assessora de imprensa da da CBDA, enfim, ela falou, acho que é essa, não sei o quê. Ela me falou, é essa, pode mandar. Aí eu peguei uma foto que eu tinha feito de dia, porque não dava para confirmar, era 1h da manhã e não sei o quê, e não era a menina. O problema é que quando eu mandei a foto para a Folha, o Jornal Nacional comprou a foto, o Estadão comprou a foto, o Jornal do Brasil. Eu dei erramos em todos os jornais, Joyce. A foto foi comprada por todo mundo. O Pedro Bial abriu o Fantástico de domingo dizendo assim, o Jornal Nacional de ontem errou por causa da Folha. Entendeu? Então, assim... Cara, assim, eu não fui mandado embora porque eu fiz o que eu podia ter feito. Eu fui na assessora de imprensa da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, mostrei a foto para ela, o repórter do Jornal Nacional estava do meu lado, graças a Deus, entendeu? E aí ela falou, é essa, pode mandar, é essa, é essa. Na verdade, tinham 2 primas, que eram asiáticas. Eu mandei a foto de uma prima e a quem tinha tido caso era outra. Entendeu? E eu dei Você chegou perto. Cheguei perto, entendeu? Mas eu dei ramo em todos os jornais, inclusive Parabéns, na Globo, João. nas TVs, entendeu? Tipo, foi ramos épico, assim, sabe? E a gente está Renata, aqui rindo, né? a Renata Lopretti era um Budsman, assim, eu me lembro que eu fiz um relatório gigante explicando para ela por que eu tinha errado, né? O que eu poderia ter feito. Eu fui na sede lá, as meninas não quiseram me receber, não quiseram falar. E aí, enfim, foi muito legal. A Renata Lopretti me deu uma dura, enfim, né? Aquela coisa bem folha que você conhece, né? Deu aquela carcada e no final ela falou assim, meu, agora você está de parabéns, você escreve bem. Entendeu? Elogiou o texto do meu relatório. Então eu falei, bom. Foi a primeira vez que ela falou, pô, você é um cara que escreve bem, muito legal, ótimo texto. João, e a tua história com as Farc? O que você fez lá? Você fez algum trabalho com as Farc? Fiz. Eu fui com o Fabiano Maisonave. A gente foi entrevistar o comandante Reis, que era o número 2 das Farc na época. Né? O número 1 era o Marulana, que era um cara que já estava bem velhinho, que estava meio aposentado. O comandante Reis ele era o número 1 das Farc. Né? E era um período muito tenso. Foi uma viagem que a gente foi para o Equador, e era tudo assim, né? Chegava um recado que dizia assim, vá para Quito, no Equador agora, vá para um hotel tal e fique esperando que alguém vai te procurar. Então a gente ficou no hotel uns 2, 3 dias, se não me engano, né? Eu e Fabiano, e aí chegou uma menina, entregou um bilhete de ônibus para a gente e falou assim, vocês vão pegar esse ônibus na rodoviária, vai ter alguém nosso dentro do ônibus, mas vocês não vão saber quem é. Quando essa pessoa se chegar perto de vocês, vocês acompanhem ela, entendeu? E foi aquela loucura, atravessamos a fronteira clandestino, pegamos um barquinho com os guerrilheiros do outro lado, atravessamos ali o Putumayo, ficamos 2 dias na mata para chegar no acampamento dos caras, enfim, aquela coisa de, né, você não pode saber onde está, enfim, você não pode dar informação, foi uma loucura, assim. Né? Mas, enfim, fomos super bem tratados. Meu medo maior ali eram os paramilitares, né? Que na época eles estavam cometendo barbaridades e botando a culpa nas Farc, muitas vezes. Sim. Então, nem rendeu grandes fotos, na verdade, não tem nenhuma foto muito incrível, mas foi uma experiência muito, muito impactante, assim, porque a gente tinha que... Enfim, chegava na casa dos cocaleiros para dormir, os guerrilheiros expulsavam os caras de casa para a gente dormir, sabe? Uma coisa meio constrangedora, assim, sabe? Mas, enfim... Deu tudo certo. E nem aí você teve medo, João? Cara, não aconteceu nenhuma situação de medo. Você tem um receio, né? Um receio pelo fato de saber onde você está se metendo. Mas não aconteceu nada de grave, nenhuma situação que me deixasse com medo, não, assim. João, você desistiu da música? Não, nunca fui da música, nunca... Não, mas você fez uns videoclipes, né? Ah, não, videoclipe sim. Videoclipe eu faço bastante, ainda faço. Fiz um agora recente, enfim, eu gosto muito de fazer videoclipe, porque é um lugar de experimentar, é um lugar enfim, de experimentar a linguagem. E tem uma coisa que eu acho legal também, é que como videoclipe nunca tem dinheiro, então não tem aquela pressão de cliente que está te pagando bem, entendeu? Tipo, sempre eu faço de graça o videoclipe, né? Eu cobro... Então, quando você não está recebendo, você tem um pouco mais de liberdade criativa, assim, então eu gosto bastante, Sim. Fiz uns bem legais já. E você sempre faz de grupos que estão começando ou você prefere esses que não têm grana? Eu amaria ver um clipe seu de um artista bem establishment, sabe? Cara, desde que eu comecei a fotografar e que eu comecei a ter esse contato na quebrada, eu fazia capa de disco
Eu fiz mais de 40 capas de disco de rap, Joyce. Mais de 40, deve ter, nem contei, mas é muita capa. Fazia de graça para todo mundo que me pedia. Porque eu sempre acreditei que o rap era um dos movimentos, muito mais do que um movimento social, era um movimento Eu amo rap, eu acho muito mais que um incrível. movimento musical, era um movimento social e um movimento que provocava muita transformação na quebrada. Então, assim, eu sempre fui um cara que tive muitos privilégios, né? Tenho muita consciência disso, e eu achava que o mínimo que eu podia fazer era devolver o meu saber. Os meus privilégios me permitiram adquirir um saber, que era o saber da fotografia naquele momento. Né? Então eu sempre achei que eu tinha que devolver de alguma maneira esses meus saberes, né? Que era um privilégio que eu tive por conta do racismo estrutural, por conta de um monte de coisa que a gente convive o tempo todo. Então, todo mundo que me pedia para fazer clipe de graça, eu fazia porque eu achava que o rap mudava a realidade da quebrada, e realmente mudava. O rap mudou a cara da quebrada dos anos 90 para cá. É, o Né? Emicida fala muito sobre isso, né? Exatamente. Então, assim, desde os anos 90, quando eu comecei, eu botei a minha mão de obra à disposição do rap. Então, era muito mais capa de disco do que clipe, porque clipe é mais caro, mas a gente fazia um monte de clipe, um monte de clipe. Tem uns clipes, assim, que são horríveis, assim, sabe? De não ter grana, de fazer do jeito que dá e não sei o quê, né? Então, eu acho que a gente tem que, assim, a gente como branco, a gente usufrui do racismo, né? A gente usufrui de uma maneira que vai além da gente. Nem se a gente falar, eu não quero usufruir, não tem como. A gente vai usufruir, entendeu? Não depende da gente não usufruir disso. Então, já que não tem jeito da gente não usufruir e que os nossos privilégios nos permitem adquirir determinados conhecimentos, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é tentar devolver de alguma maneira. Né? Então foi isso que eu tentei fazer desde o começo. E escolher o rap para devolver era uma maneira de devolver para algo que eu sabia que era muito importante para a quebrada. Porque muda o jeito do cara se ver, muda o jeito de pensar, né? Muda o jeito de um monte de coisa. Assim. Então o cara que tinha vergonha de dizer que era da quebrada, depois de ouvir o Racionais, ele batia no peito e falava, cara, eu sou da quebrada mesmo, entendeu? E é isso aqui é favela, isso aqui é não sei o quê. E, só que uma coisa importante de falar é que os tempos mudaram. Eu estou falando do começo do miolo dos anos 90, começo dos 2000. Naquela época não tinha internet, né? Não tinha YouTube, não tinha porra nenhuma disso. Então, ir lá e contar essas histórias fazia algum sentido. Hoje em dia, quem tem que contar essas histórias são eles. Então, porque hoje em dia a internet permite, as câmeras são acessíveis, os programas de edição, tudo dá para fazer. Basta o cara ter conhecimento. Então, o que eu tento fazer hoje, que eu acho que é importante, é passar esse conhecimento. Antigamente eu pegava o meu conhecimento e ia lá e trabalhava para eles. Eu botava a minha mão de obra à disposição deles. Hoje eu tento Agora não botar o precisa. meu conhecimento à disposição, entendeu? Porque eu posso ajudar Uhum. de várias maneiras. Né, para que o cara possa contar a história dele da melhor maneira possível. Então, eu acho que isso é Você dá importante de aula, deixar você dá claro. curso online, alguma coisa? Eu faço bastante workshop, né? Online nessa pandemia eu não fiz nenhum ainda, mas eu já fiz Ah, muita coisa. Assim, eu tenho um workshop que eu faço sempre, que chama Arte de Contar Grandes Histórias em Pequenos Vídeos, baseado na experiência da TV Folha. E esse workshop uhum. ele é muito didático, ele funciona muito e a galera que faz gosta muito. Mas enfim, agora na véspera da eleição de prefeito, eu dei um workshop para candidatos a vereador que queriam se comunicar melhor, entendeu? ONGs e pessoas que têm projetos na quebrada que me chamam, eu vou lá e dou também. Eu acho isso super importante, assim. Muito, muito. João, quais são os próximos projetos que você está pensando depois do filme? Olha, tem muita coisa rolando, muita coisa que eu não posso falar ainda, né? Ah, Não, tem coisa que eu não posso por causa de contrato e porque ainda está em fase de desenvolvimento e tal. Mas tem dois projetos de série documental bem legais. Né? Tem um outro projeto que esse eu acho que eu posso falar, que é um projeto que eu gosto muito, que eu boto muita fé, que é contando a história do Carandiru. Né? Eu uhum. fiquei 4 anos no Carandiru fotografando, junto com a Maureen Biziliar, e a Maureen Biziliar filmou. A gente tem 130 horas de material inédito do Carandiru que ficou guardado numa gaveta durante 20 anos e que a gente Nossa, recuperou e que a gente está trabalhando ele agora. Né? Eu tenho essa ficção que vai sair agora em setembro e eu tô louco para fazer um outro projeto de ficção, contar uma outra história, que é uma história que me interessa muito, que é muito mais autoral minha, entendeu, do que esse filme, e que tem a ver com quebrada, tem a ver com crime, tem a ver com muita coisa que eu vivi ali, e que, enfim, que a gente está trabalhando, assim.
Mas aqui eu tô sócio da produtora agora da TX, eu fiquei sócio, né? Do seu E pai? não, do meu irmão. Inclusive Tá. você falou no começo que é do meu pai, na verdade você está falando do meu irmão, do Roberto, meu irmão, que eu tenho um irmão chamado Roberto também. Ah, eu pensei que era com seu pai. Não, não, é com meu irmão, é com meu irmão. A gente tem essa produtora que ele já tinha bastante tempo, que agora eu fiquei sócio e estou levando esses trabalhos meus para lá, enfim. Agora a gente tá ali Ah, que super em casa ali. legal. É, Em é. São Paulo, tudo? Seu irmão mora em São Paulo, né? Tudo em São Paulo, tudo em São Paulo, tudo em São Paulo. João, e nunca te chamaram assim de tipo Netflix, tipo Amazon, essas coisas? Cara, não, me chamar diretamente não. Eu acho que imagino que as pessoas eles não associam meu nome à ficção ainda, né? Porque apesar de eu já ter Uhum. feito esse filme, ele não saiu ainda. Então, para ficção, para esse tipo de coisa, eu imagino que as pessoas vão ver o resultado do que eu fiz agora antes de aparecer qualquer tipo de convite, né? Mas na paralela eu tenho meus projetinhos aqui embaixo do braço que, enfim, que a gente já está Claro. batendo aqui e ali, enfim, a gente tem conversado, né? Mas, enfim, eu imagino que esse filme vai abrir algumas portas, enfim, na área da ficção, que é uma área que ninguém associa o meu nome ainda. Sim, Espero que eu associem mesma de me forma assustei. positiva. Pois é. Pois é. Só um detalhe que você falou do Chá e do Nero, tem Hum. uma outra atriz super incrível no filme, que é a Mariana Tem- Lima, né? Mariana Amo Lima. ela, Mariana tá amo no filme ela. também, assim, né? Eu não sabia. É, Amo é. ela. Mariana é assim, desde que eu comecei a pensar em fazer ficção, eu falava assim, quando eu for fazer um filme, a Mariana vai ter que estar no meu primeiro filme. Entendeu? Maravilhosa. É, Ela vai fazer agora, bom, eu adoro o trabalho dela, e ela vai tá fazendo um ensaio com a gente agora esse mês. incrível, ela é incrível, tudo que ela faz Você fica lembra do que incrível. você falou para mim, né? Não, Então eu vou te refrescar agora. Faz pouco tempo que você não fotografa mais, mas que quando eu precisar para eu te chamar. não, você, Joyce, pode chamar, meu. Pode chamar. Tá? Eu faço Eu tô só amarradão. aqui pensando numa coisa à sua altura, tá? Eu faço algumas coisas muito esporádicas de fotografia, mas coisas legais, assim. E é muito legal fotografar, mesmo não fotografando mais, porque Agora deve ser diferente, né? Deve é, ser muito. é gostoso, é diferente. Dá mais tesão de fazer, assim, sabe? Eu fico É, até nervoso. Eu voltei a ter o frio na barriga que eu tinha deixado de ter quando eu passei a filmar. É muito legal, muito. É bom isso, né? É muito que nem legal. eu estava pensando aqui, como se eu fosse fazer uma coluna novamente. É totalmente diferente. Porque eu penso no macro hoje em dia, né? Penso no mensal, no online. São É. tantas coisas diferentes ao mesmo tempo. É como se largar isso tudo e voltar para o aconchego, né? Esses dias eu levei um susto com um fechamento de página, que eu fiz uma foto, cara, e que o fechamento parecia uma coisa tão antiga, né? Você fechar uma página, coisa que a gente passou tanto tempo fazendo, assim, né? Todo mundo ali em volta do monitor, assim, né? Eu acho uma loucura, assim. Eu acho uma Olha a barata. tietagem aqui, ó. Faz um ensaio com o João, um gato. Não, eu vou fotografar, meu. Eu vou fotografar. Escolhe alguém aí para fotografar que a gente vai que vai. João, bom, chegando perto do final, vou te fazer uma pergunta grandinha, tá? Uhum. Eu quero saber o que você aprendeu com o seu pai e a sua mãe, o que você aprendeu com o seu avô e sua avó, mesmo que seu avô já tivesse morrido, o que você aprendeu na rua, o que você aprendeu na periferia e o que você aprendeu com você mesmo. Vamos lá, Nossa, começando. que difícil, Joyce. Peraí, muita Eu sou calma. analisada, João. Eu sei, eu não sou muito não, mas a gente vai Não que tem vai. importância. Ó, o É, que você aprendeu com seus pais, com seu pai e com sua mãe? cara, o maior exemplo do meu pai, de todos, é o trabalho. Eu acho que eu tenho uma relação com o trabalho parecida com a relação que ele tinha, né? Eu acho que meu pai, eu sempre vi ele ralando muito e o tempo todo provando o valor dele. Enfim, é um cara que não descansava, é um cara que estava o tempo todo criando com ideias novas e que estava o tempo todo inventando, que era um cara que não se acomodava, assim, sabe? Eu tenho muito essa lembrança dele, vendo as coisas que ele fazia. Ele fez o Roda Viva. O projeto do Roda Viva é um projeto dele, o Eu programa. trabalhei com seu pai na Band. Tá vendo? Tá vendo?
Então, é, o aprendizado com a minha mãe foi super importante também. Primeiro pelo lado artístico, né? Porque minha mãe tem uma coisa de arte que era diferente da do meu pai. Meu pai era um cara pragmático que fazia. Minha mãe é artista, então eu acho que misturar um pouco do que eu aprendi com ele com o que eu aprendi em relação à visão de mundo da minha mãe, com a visão de mundo de artista que ela tem, eu acho que foi um aprendizado gigantesco, assim. E acho que eu consegui pegar um pouco de cada, eu acho que eu sou um pouco de cada. Eu tenho um pouco da gana do meu pai de trabalho, tenho um pouco da visão de mundo artística da minha mãe, da literatura, do tanto que ela leu, e cada hora ela estava interessada num tema diferente, era o judaísmo num determinado momento, e ela pintava aquilo, depois a África, ela ficou louca pela África, ela começou a ler tudo de África, e aí sobravam uns livrinhos para mim, então eu pegava umas coisas que ela lia e tal. E depois, enfim, então tem essa coisa Minha mãe é uma pessoa muito culta, é uma pessoa que lê o tempo todo, enfim, é uma pessoa que você sabe, melhor do que eu. E eu acho que tem uma outra coisa que eu aprendi com a minha mãe, que é, na verdade, que eu acho que vai até além dela, que é um pouco do que vem do meu avô. Então eu acho que eu não conheci muito meu avô Samuel, mas eu acho que muito do que veio dele passou por ela. Né? Então eu entendo um pouco quem ele é. É engraçado porque lendo a biografia nova dele, eu consegui ver aspectos em que eu sou muito parecido com ele, né, de emocionais, enfim, de um monte de coisa. Então eu acho que eu me conectei com ele através da minha mãe também. E também me conectei com ele quando eu comecei a trabalhar na Folha, né? Porque era muito natural que, quando eu entrei na Folha em 96, ainda tinham muitas pessoas lá que tinham trabalhado com ele, né? Pessoas mais velhas, enfim, que tinham convivido com ele e tal. Então, em 96 ele tinha morrido, sei lá, 12 anos antes, né? Eu acho que 82, se não me engano. Então tinha muita gente que estava lá ainda. Então era muito comum, as pessoas chegavam para mim e se emocionavam. Né? O Luizão Murauskas chegou para mim um dia e falou: cara, teu avô foi o cara que mais me ajudou. Se precisar de qualquer coisa aqui, você me fala. E chorava, entendeu? Ah, que Então, bonito. essas coisas aconteceram bastante. Assim, eu fui entendendo um pouco quem ele é através das conversas com o pessoal mais velho. Eu fui adotado pela galera mais velha da redação, né? Então rolou muito isso, assim, Jorge Araújo, né? O próprio Seu Nascimento, o Matuíte Maeso, que era um cara que trabalhou bastante Eu com ele, lembro, todos eles. todos os Quando eu entrei, velhinhos. eram os top. Exato. Então foi muito legal, assim. João, Então, e o que você aprendeu com a Denusa? cara, Danus é um outro tipo de aprendizado, né? É um aprendizado que eu acho que tem muito a ver com viver a vida, mais do que qualquer coisa. Com viver a vida, com viver o momento, com essas mudanças todas. Um dia é filme, no outro dia é ficção. Daqui a pouco eu posso mudar tudo e resolver abrir uma loja de, sei lá, de minhoca, entendeu? Enfim, ou daqui a pouco eu posso inventar uma outra coisa. A Danusa sempre se reinventou, né? Então, eu acho eu admiro muito isso nela. Admiro bastante isso nela. Discordo de um monte de opinião dela, sim, enfim, isso é super claro, mas eu tenho um respeito e uma admiração por ela muito grandes, né? Eu acho que essa coisa de estar o tempo todo se reinventando, até hoje ela está se reinventando, eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais legais, assim, sabe? Que, que, que eu posso tirar dela. E assim, e falar do meu avô, que eu falei da conexão com ele, também eu acho que é até injusto, assim, né? Porque é, todo dia 31 de março eu faço o mesmo post em que eu digo que toda a imprensa brasileira apoiou o golpe de 64, menos a última hora, sabe? O meu avô morreu pobre, entendeu? Morreu sem grana, mas ele deixou um legado que não tem dinheiro que pague. Assim, eu não trocaria esse legado por nada, porque ele é um cara que sempre se manteve fiel aos ideais dele. Então, lendo a biografia dele, fica claro que ele nunca, assim, ele estava indo sempre para aquele lado. Ele tinha um lado, ele escolheu o lado, ele foi atrás desse lado dele, ele nunca mudou. E assim, você está indo para o mesmo lado que ele, pode vir para o bonde, entendeu? Ele aceitou no bonde muita gente, mas de pessoas que estavam indo para o mesmo lado que ele. Ele nunca desviou o foco do que ele acreditava. E eu acho que é uma coerência que eu vejo no Chico Buarque também, como eu mencionei agora há pouco. Então eu acho que é uma coerência que eu me espelho. Eu gostaria de terminar minha vida, olhar para trás e falar, cara, eu fui coerente com o que eu acredito.
É isso que eu queria na minha vida. Não quero deixar herança para meus filhos, entendeu? Acho que cada um tem que correr atrás do seu. Quero dar o conforto que elas podem ter, mas nunca pensei nisso, assim. Eu acho que o lance é esse, assim. Quando você termina a tua vida, eu falo, eu fui coerente com o que eu acredito, bicho, você vai embora tranquilo, assim, sabe? É isso que eu quero para mim. Agora só mais duas, tá? O que você Opa, aprendeu na rua? cara, eu aprendi na rua, acho que quase tudo, assim, sabe? É, eu aprendi a, eu aprendi a, primeiro, a me reger pessoalmente pela lei da quebrada, que não está escrito em papel nenhum, entendeu? Mas que a verdade vale muito mais do que um papel, sabe? E eu acho que a palavra tem um peso muito grande. Então, isso é uma coisa que eu admiro muito na rua. O Cascão, que é um amigo meu, rapper, falou uma vez que na rua você tem uma postura e que é igual cachorro, assim, quem demonstra medo primeiro perde. E que as pessoas na rua estão o tempo todo te testando, num olhar, enfim, numa atitude. E se você demonstrar medo primeiro, a pessoa monta em cima. Isso é meio que uma coisa bem. E eu acho que eu aprendi a circular dentro desse rolê. Eu aprendi a perder o medo da rua. Eu aprendi a perder o medo da cidade que eu moro. Né? Então eu não tenho medo de rodar por lugar absolutamente nenhum hoje em dia, sabe? Eu entro em qualquer lugar que você me pedir para entrar. Eu não tenho, cara, não tenho absolutamente nenhum medo da cidade. É uma cidade perigosa, que a gente sabe. Mas eu aprendi a desenrolar. Eu acho que talvez esse seja o grande aprendizado. Eu aprendi a desenrolar. Eu já passei muito sufoco, que eu tive que desenrolar dentro de cadeia, tive que desenrolar com o PCC quando eu fui levado para as ideias, como eles falam, né? Que é quando eles levam para aquele tribunalzinho do crime ali, que é uma coisa. Eu tive que desenrolar quando eu fui, enfim, milhares de situações em pautas, assim, de ser cobrado, e, cara, eu levanto a cabeça, levanto o queixo e desenrolo. Então, como eu sei desenrolar, eu não tenho medo, porque eu sei que eu vou saber desenrolar. É igual o de advogado, né? Eu tenho fazendo muito doc, cara, e os advogados são muito chatos quando você está fazendo doc, porque não pode nada. E documentário é difícil fazer sem poder nada, entendeu? Você tem que. E aí eu tenho um advogado que fala. Que eu brinco que eu tinha uma advogada que eu trabalhei que eu chamava ela de doutora não pode, porque ela dizia que tudo não podia, porque ela tinha medo de ir para o tribunal. Só que tem advogado, como os advogados da Folha, por exemplo, que eu adorava, que são advogados que falam assim, não, se eu tiver como eu me defender no tribunal, vai que eu garanto, entendeu? Então, esse tipo de advogado que eu gosto, o cara fala, vai, que isso aqui tem defesa. Não, cara, não vai Sim, porque na dúvida eu prefiro não correr o risco de tomar um processo. Não, sim, se o cara processar, eu tenho argumento para me defender, entendeu? claro. Então é A meio tal da isso assim. verdade, né? Exatamente. Se eu tenho argumento para ir, eu vou, entendeu? E advogado que fala que não pode só porque ele quer poupar ou ficar com medo de qualquer coisa, mesmo eu estando certo, aí é um saco. João, e para finalizar, o que você aprendeu na vida com você mesmo? Cara, eu estou aprendendo ainda, né, Joyce? Estou aprendendo. Eu acho que aprender é a palavra que eu mais gosto, assim. Eu acho que o Clóvis Rossi falou uma vez, que é um cara que eu adorava também, que o jornalismo é um exercício diário da sua ignorância, né? Então, talvez o mais legal do jornalismo é que cada novo documentário, cada nova pauta, cada novo lugar que eu sou mandado é uma oportunidade de aprender alguma coisa que eu não conhecia. Então, eu tinha uma coisa na Folha que assim, tinha muito fotógrafo lá que reclamava de pauta, só queria pauta boa. Eu gostava de pauta ruim, é quase uma perversão, mas pauta ruim às vezes é uma oportunidade incrível de aprender um monte de coisa. Por exemplo, tinha uma pauta que todo mundo fugia, igual o Diabo da Cruz na Folha, que era o leilão de gado, entendeu? Que tinha o caderno agrofolha e vira e mexe algum coitado tinha que ir lá fotografar o leilão de gado. Cara, eu adorava, Joyce, porque eu ia para lá, eu ficava olhando aqueles caras de chapéu, ficava vendo os comportamentos todos, o cara que entrava com uísque, o que ficava mais bêbado começava a dar lance mais alto, né? A mulher do cara que tava puta da vida com não sei o quê, um que flertava com o outro. Aquilo era tão rico para mim que a pauta não interessava, sabe? Tava nem aí para a pauta. Eu tava legal porque lá era uma oportunidade de ficar vendo um ambiente que não era o meu. Assim como várias outras coisas, entendeu? Às vezes eu cheguei a fazer até foto para a coluna da Mônica uma época. Então eu ia nas festas dos supermilionários, assim, e eu achava demais aquilo, porque eu ficava olhando, prestando atenção, eu estava cagando para a pauta, entendeu? Na verdade.
eu estava usando aquilo como uma grande experiência quase uma experiência Humana, né? antropológica, humana, antropológica, assim, cara. Então tudo para mim era uma grande experiência. Assim, eu gosto de conhecer as pessoas, de conversar, de ouvir. Eu acho que o segredo do bom jornalismo está aí, tá na coisa de ouvir as pessoas, respeitar as histórias delas, sabe? Então, eu acho que isso é muito legal, essa é a melhor profissão do mundo. Uma vez eu olhei para trás e falei, cara, eu tenho a melhor profissão do mundo, porque eu estou aqui na Folha, eles me dão pautas incríveis, entendeu? Cada hora para um lugar diferente, me dão a câmera, me botam no olho do furacão, poxa, o que eu mais quero da vida, assim, né? Ainda manda o motorista te levar e buscar. Tá vendo? Na época dava um filme, né, cara? Que filme era caro, Laboratório, Revelação, né? Poxa, era incrível. João, amei conversar com você, foi muito bom. Também. Pelo que eu vi aqui, todo mundo amou demais, eu vi os comentários. Além da Laura Ancona, muita gente amou, tá? Muita gente que não é da família amou também, né? Tá tudo certo. Olha o Paulinho falando aqui, filme, pilhas comuns. O Paulinho é dessa época do negativo, lá na Folha. João, muito obrigada. Foi muito, Obrigado. muito bom estar aqui com você. Foi revolucionário. Adorei, Joyce. Ó, vou cobrar, hein? Quero fazer uma matéria para vocês aí, um ensaio fotográfico bem legal aí. Vamos, vamos sim, vamos sim. Eu que vou amar. João, Combinado. Beijo. beijo para a família toda, tá? Você sabe quem, Tchau. tá? Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu descobrir como é que sai aqui agora. Uma conversa. Como foi gostoso conversar com o João Weiner. Como foi gostoso. Que bom, Sandra Geia, que bom que você gostou. Tanta gente aqui. Norma Catão, eu vi. A Rafa Veras. A Bel Coelho, eu vi. A chefe maravilhosa. Tanta gente bacana. Obrigada. Oi, Norminha de Salvador. A Ana Schwartzman, que vibrou aqui. Enfim, saudades, Laura, saudades, muitas. Enfim, muito bom. Meu coração está quentinho de ver esse cara tão especial que o João virou, de acompanhar a trajetória dele. Muito obrigada. Oi, Cristina Mutarelli, que bom você por aqui. Eu vi a Dulce Horta também. Olha, o Joaquim de Lisboa. Marcos, enfim. Obrigada a todo mundo que estava por aqui. Muitas histórias boas e até a próxima. Amanhã a gente se vê.